Salve meu povo, boa noite. Falando um pouquinho de direito empresarial, de direito societário específico no grande tema da teoria geral da empresa. Para a gente pensar um pouquinho na atividade empresarial e como que os empresários desenvolvem essa atividade, a gente tem que levar em questão que, via de regra, eles não conseguem desenvolver todas as atividades relacionadas ao negócio que eles visam produzir ali sozinho. Ele precisa de alguém que o ajude. Esse empresário, então, precisa de auxiliares. O capítulo de auxiliares do empresário, ele vai versar sobre pessoas que não são empresárias, que atuam dentro da atividade empresarial, mas na maioria das vezes atuam sem risco, por isso que eles não são considerados empresários. Lembrando que o empresário assume para si o risco da atividade empresarial, mesmo com a distinção de patrimônio. É o empresário que fica responsável de forma pessoal pelo risco e eventuais danos que aquela empresa possa produzir. Vamos pensar nos auxiliares do empresário. A gente tem que tomar por base dois grandes grupos de auxiliares: os dependentes e os independentes ou autônomos. Esses auxiliares dependentes, eles são, via de regra, aqueles funcionários do próprio empresário, o que a gente chama de contratação via CLT. Os independentes, na maioria das vezes, são por contratos esses que a gente vê lá no quinto semestre do direito, nos contratos civis, e um pouquinho também, algumas faculdades têm separado os contratos empresariais, a gente vê bastante isso também. Então, como a gente viu, os auxiliares do empresário não assumem o risco da atividade, auxiliam o empresário no desenvolvimento dessa atividade. Tem uma gama de responsabilidades, a depender de quem é esse auxiliar, a responsabilidade é menor ou maior. Esses auxiliares dependentes, como eu já falei, normalmente eles são vinculados por contrato de trabalho e representam o empresário, né? Então, no momento em que eles estão trabalhando ali, que eles estão agindo para a finalidade empresarial, esses auxiliares são a voz do empresário, é a boca do empresário. Alguns desses prepostos têm uma qualidade especial, como o gerente, por exemplo, que tem uma responsabilidade maior, é um cargo de maior responsabilidade e de grande confiança também. Para todos os efeitos, o gerente, exercendo a sua atividade dentro da empresa, ele está falando em nome do empresário e seguindo com a atividade empresarial bonitinho. Nós temos que lembrar que o preposto, ele representa o empresário, ele não substitui o empresário em alguns atos que são personalíssimos. Esses atos personalíssimos, eles estão, via de regra, descritos no estatuto ou então no contrato social. A gente tem que lembrar de uma coisa também, que os auxiliares não são necessariamente sócios, né? Então, o sócio administrador de determinada sociedade empresária não tem vinculação com esse preposto ou com esses auxiliares que eu estou te falando. O sócio administrador tem uma função de administrar aquela sociedade, é o responsável legal e principal por aquela atividade, mas ele pode contratar e delegar funções também. Lembrando de uma coisa, que o preposto, via de regra, aquele gerente, não pode delegar suas funções salvo a anuência escrita do empresário. Então, como é uma relação de grande confiança, uma relação personalíssima, caso ele queira delegar, passar para alguém aquela função que ele está exercendo, mesmo que momentaneamente, ele precisa da autorização escrita do empresário. A gente está vendo aqui no slide uma coisa da teoria da aparência, que é do lado direito do consumidor. A gente tem que lembrar que, via de regra, quando um preposto fala, ainda mais exercendo as suas atividades dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, para o consumidor, ele está falando em nome da empresa, então é isso que interessa. A responsabilidade, via de regra, da empresa é objetiva quando aquele preposto extrapola os seus poderes, salvo a exceçãozinha que a gente vai ver que tem que estar registrado bonitinho a limitação desses poderes perante terceiros. Esse preposto que extrapola fala em nome da empresa e traz consequências para a empresa.
Por um outro lado, a gente tem que lembrar também que tem essa proteção que a gente vai ver com mais calma e que o gerente também não tem direito de falar e de se portar de qualquer forma com todos os poderes do mundo que o empresário concedeu. Um ponto muito importante, tendo em vista que o preposto, né, que esse gerente, ele exerce uma atividade de extrema confiança do empresário e conhece todo o know-how da empresa, é um cara que às vezes já está há mais tempo na empresa, já andou por vários setores, então ele conhece bem todo esse know-how da empresa. O Código Civil achou por bem limitar a possibilidade de concorrência. É uma flexibilização de um princípio que a gente viu anteriormente, o princípio da livre iniciativa. A gente vê que a nossa Constituição estimula a livre iniciativa e a livre concorrência, mas, por outro lado, em alguns momentos ele protege o empresário, e esse é um momento em que ele protege. O gerente, via de regra, não pode gerar concorrência, não pode exercer concorrência, exercer a mesma atividade, seja o gerente como empresário, sócio da sua própria empresa, ou seja, o gerente como um funcionário de um outro estabelecimento, um funcionário de uma outra empresa. Tá? Esses gerentes, como a gente está dizendo, são prepostos que atuam diretamente na gestão, é um preposto que a gente chama de preposto perene ou permanente. Tá? Ele, como regra geral, ele tem poderes para administrar essa empresa. São poderes gerais. Tá? Esses poderes, óbvio, que sofrem limitação, lembrando que essa limitação desses poderes devem estar expressamente consignadas e registradas bonitinho, como a gente vai ver no 1173. É muito comum a gente ver o preposto da empresa quando a gente precisa ir numa audiência. Então o gerente, esses funcionários, têm a possibilidade de falar em nome da empresa, representar a empresa. Para isso, o advogado vai pedir para você uma carta de preposto, em que o sócio administrador ou o administrador que não faça parte do quadro societário da empresa vai dar poderes a um determinado auxiliar do empresário como preposto judicial. É ele que se manifesta em nome da empresa. Vamos dar uma pausazinha aqui no slide, vamos dar uma olhada no nosso Código Civil para ver alguns pontos interessantes. O 1169 aqui inaugura o capítulo falando sobre os prepostos e os auxiliares do empresário. Ele fala isso para a gente, ó. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição. É justamente a impossibilidade de delegação das suas funções, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto. Então, se ele delega funções que são pessoais dele e aquele substituto causa algum dano à sociedade ou ao empresário, é o próprio gerente que subestabeleceu seus poderes ali sem poder, que vai ficar responsável por eles. Tá? O 1170 traz para a gente justamente a impossibilidade de concorrência desse preposto face ao empresário, justamente porque ele tem uma posição privilegiada sobre fornecedores, consumidores e o know-how todo de desenvolvimento daquela atividade empresarial. Tá? O 1171 segue na mesma linha, dizendo que os papéis, os prepostos, que são entregues aos prepostos, são bem entregues, então consideram-se perfeitos os papéis entregues a um preposto de uma empresa. A ideia desse artigo é um pouco da teoria da aparência também, e mostrando que qualquer pessoa que se identifique como preposto da empresa tem capacidade para receber, via de regra, salvo atos personalíssimos, os papéis e documentos daquela determinada sociedade. Como dito, o gerente é um preposto permanente, é um preposto com poderes maiores do que os demais prepostos, não tem vedação a ter 1, 2, 3 gerentes na mesma localidade. Tá? A divisão, o organograma de divisão dessas gerências e desse trabalho fica por conta do próprio empresário, como assim ele achar melhor. Posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3, 10, 20. Lembrando que se eu tiver mais do que um gerente atuando na mesma localidade, a responsabilidade desses gerentes é solidária, dividida entre eles. O gerente tem poderes para administrar, alguns poderes especiais ele vai precisar de uma procuração ou de um contrato de mandato
com poderes maiores. Por exemplo, ele pode administrar, colocar para alugar, pode gerenciar as contas de uma empresa, mas, via de regra, ele não vai poder vender nenhum bem, dispor de nenhum bem daquela empresa. Com relação à limitação contida na outorga de poderes para o gerente, que eu falei, para essas serem opostas, para terem validade contra as demais pessoas, a gente precisa do arquivamento da verbação no registro público, lá na junta comercial. Lembrando que esse arquivamento, né, essa verbação à beira, à margem ali do registro do empresário, que dá publicidade, que então possibilita que terceiros fiquem sabendo. Então, para que terceiros saibam da limitação e dos exatos poderes que o gerente tem, é importante arquivar. Esse artigo, que é o 1174, em especial, cai muito em algumas provas de concurso, o pessoal gosta de cobrar. Tá? O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratica em seu nome. Então, o gerente está atuando em nome do preponente, em nome do empresário, e esse então também é responsável pelos atos que o gerente pratique em seu nome. Tá? E no final, lá 1176, ele mostra também o gerente que ele pode estar em juízo em nome do proponente. Como eu falei para vocês, como regra geral, a gente faz uma carta de preposição e anexa essa carta do preposto ali, é o preposto que vai falar em juízo em nome do empresário. Vamos parar um pouquinho aqui no contabilista e outros auxiliares. O contador, aqui o contabilista é de extrema importância para o empresário. A gente até já viu um pouquinho em sala que as micro e pequenas empresas têm algumas flexibilizações, o MEI também tem essa possibilidade, e algumas flexibilizações com relação à parte contábil, é extremamente técnico, é complicado, e os empresários de menor porte aí sofrem um pouquinho com isso. Voltando para o nosso slide aqui, a gente tem o contabilista, é ele que faz uma obrigação acessória, que é de manter atualizado o cadastro junto à Receita, manter atualizado o cadastro na junta comercial. Então, a obrigação dele é de escrituração perante junta e perante a parte contábil, secretarias de fazenda municipais, estaduais e a Receita Federal. É um trabalho extremamente técnico, via de regra de um profissional liberal, e que ele, como regra, ele está externo à empresa, é um auxiliar independente. Em alguns casos ele fica interno. Em grandes empresas é de extrema importância ter um contabilista interno da empresa. Baixando aqui, a gente falando agora dos contratos de colaboração, desses contratos de colaboração que são dos auxiliares independentes. Eu tenho duas grandes categorias: dos colaboradores por intermediação e dos colaboradores por aproximação. Esses caras que fazem esses contratos por intermediação, efetivamente eles compram o produto, tá? E revendem, mesmo que seja consignado, mas eles compram o produto e revendem esse produto e vão repassar esse produto do fabricante para o consumidor final. Tá? Ele comercializa então os produtos de outra pessoa, e o grande tchan do negócio dele é comprar por um preço muito barato e vender pelo melhor preço possível, porque essa diferença aí, pagos os custos da atividade dele, é o que vai gerar o lucro dele, né? O distribuidor que a gente vê, por exemplo, é um exemplo de auxiliar do empresário independente por intermediação. Por outro lado, nós temos os auxiliares por aproximação. Esses, na verdade, eles não compram e revendem, esses juntam as pontas, eles apresentam partes. Então, uma comissão mercantil, por exemplo, um corretor de imóvel, ele aproxima o vendedor do comprador, ele não compra o imóvel e revende. Então aqui é a mesma coisa. O representante comercial, ele tem a função de não é o distribuidor que compra e revende, ele tem a função de apresentar novos clientes e buscar novos clientes para aquele empresário, e ligando as pontas, não é uma compra e revenda. Vamos voltar ali para o Código
Serviu para ver o finalzinho do contabilista, para a gente partir para os exercícios. Lá no 1177 ele fala que os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fossem daquele. Então, o contabilista, você vai ver que ele tem que lançar as atividades comerciais daquela empresa até para gerar a tributação, né, daquela empresa. Essa escrituração contábil, chata para dedéu, super técnica, é feita pelo contador, e o contador é responsável por essa obrigação acessória que a gente tem tributária. E, salvo que se ele não estiver de má fé, aqueles lançamentos, aquelas declarações que ele faz ali, que o contador faz em nome do empresário. Salvo se ele estiver em má fé, que ele está agindo em nome próprio, ele vai ser responsável de forma diferenciada. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante a terceiros solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Via de regra, a responsabilidade empresarial é objetiva. Então, qualquer dano que aquela empresa gere a alguém, a empresa é que é responsável, e a empresa depois tem a possibilidade de regresso, de buscar qual dos prepostos causou aquele prejuízo e buscar a reparação regressiva contra aquele preposto, lembrando que a responsabilidade do preposto já é subjetiva. Então, por isso que ele fala que os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os proponentes pelos atos culposos e perante os terceiros solidariamente responsáveis pelos atos dolosos. Então, quando ele pratica algum ato com a intenção de causar dano, ele é solidariamente ao preponente, solidário por conta de uma teoria da aparência e da culpa em elegendo ali, por exemplo, daquele empresário. Já o 1178, que é o que encerra a parte dos auxiliares do empresário, fala para a gente que os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Mais uma vez, teoria da aparência, se é preposto, se é funcionário, se é auxiliar, e está ainda mais dentro daquele estabelecimento, falando em nome do empresário, é óbvio então que o preponente, que o empresário, será responsável por aqueles atos. O parágrafo único me fala que quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o proponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. Lembrando que esse instrumento por escrito fica registrado lá na junta comercial, na matrícula daquele empresário, e que, mais uma vez, frisando a teoria da aparência, enquanto o preposto está dentro do estabelecimento, a probabilidade dele estar falando em nome do empresário é muito grande, então o Código Civil assim delimitou. Quando ele está fora, o ideal é que ele comprove, né? Ele tem que comprovar que ele tem esses poderes, porque a teoria da aparência fica afastada, e a comprovação, via de regra, é através ou de um contrato, ou através do próprio contrato social ou estatuto social daquela empresa. Voltando aqui para os slides, vamos para o exercício. 2016, CESP, TJ do Amazonas, juiz substituto. No que se refere às espécies de empresários, seus auxiliares e colaboradores, e aos nomes e livros empresariais, assinale a correta. Letra A. É suficiente autorização verbal do empresário para que seu preposto possa substituir no desempenho da preposição? De jeito nenhum. A gente viu que essa autorização tem que ser por escrita, né? A autorização verbal, ela não supre, ela precisa de uma autorização por escrita. Letra B. Caso crie o chamado caixa 2, falsificando a escrituração do empresário, preponente, o contabilista responderá subsidiariamente ao empresário pelas consequências de tal conduta. Ele não responde subsidiariamente, a gente acabou de ver aqui, tá? Ele responde de forma solidária, tá? Então, no exercício das funções, os prepostos pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros solidariamente, né? Então, não de forma subsidiária. Letra C. São livros empresariais todos exigidos do empresário por força da legislação empresarial, trabalhista, fiscal ou previdenciária.
A gente vai ver, quando a gente tratar dos registros empresariais, por videoaula também, que a gente tem várias divisões desses registros, entre eles os livros empresariais, e eu tenho o livro empresarial, tenho livros que são específicos da relação trabalhista, por exemplo, de uma fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, tenho livros previdenciários, então não são todos livros empresariais. Letra D, a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa. Essa empresa individual de responsabilidade limitada é a EIRELI e seu nome empresarial será necessariamente a firma seguida de EIRELI. O único erro dessa questão é que pode ser firma ou denominação. Então o erro está aí. Nosso gabarito então é letra E. Em observância ao princípio da veracidade, o nome do sócio que falecer não pode ser conservado na firma social, sob pena daquele espólio ou então daquele herdeiro responder com o patrimônio de forma pessoal, aquele patrimônio que ele recebeu, se não alterar aí com o falecimento do seu pai ou daquela pessoa, se não alterar a firma social daquela empresa. Vamos para o próximo exercício, ano 2010, do CESP do Tribunal de Contas Estadual da Bahia. Ainda a respeito do direito empresarial, julgo os itens a seguir. O profissional liberal que apenas exerce atividade intelectual, embora com intuito de lucro e mediante a contratação de alguns auxiliares, não será considerado empresário para todos os efeitos. É o parágrafo único lá do 966, isso a gente já viu um bocado. Mesmo aquela pessoa que exerce atividade de caráter não empresarial, ela vai poder ter auxiliares ali sem problema nenhum. Vale essa mesma divisão, apesar da gente chamar de auxiliares do empresário, essa mesma divisão vai valer para aquela pessoa que exerce atividade não empresarial. Então, nosso gabarito aqui é certo, tá? E a nossa última questão vai me dizer o seguinte: 2016, Carlos Chagas, do Maranhão, técnico da Receita Estadual, arrecadação de fiscalização de mercadorias em trânsito, considere as seguintes proposições acerca do preposto. Número 1, ele fala que considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, bonitinho, exatamente como está no código, na sede desta em sucursal, filial ou agência. Vamos aqui no nosso Código Civil, sobe um pouquinho aqui. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta em sucursal, filial ou agência, letra seca do artigo 1172. Número 2 aqui, mesmo quando a lei exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado, independentemente de autorização específica. A gente viu que o gerente tem poderes para administrar em geral, mas quando precisa de algum poder em específico, algumas atividades específicas precisam de poderes específicos, então a gente vai ver que o gerente não se considera autorizado, que essa autorização tem que vir expressa. Vamos voltar aqui para o nosso Código Civil. Quando a lei não exigir poderes especiais, então 1173 já afasta de pronto, considera-se o gerente autorizado. Então, quando eu preciso de poderes especiais, o gerente precisa também de uma autorização expressa para exercer, né, essa representação. Então, o número 2 está errado. 3. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Ele está dentro do estabelecimento, né? Então, a gente viu lá no 1178 que os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados no seu estabelecimento e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Lembrando que se tais atos forem praticados fora do estabelecimento, precisa da comprovação escrita de poderes ali. Então, o número 3 está correto também. 4. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante terceiros e solidariamente com o proponente perante atos dolosos e culposos. Eles são pessoalmente responsáveis perante terceiros quando agem com culpa e solidários com o preponente quando agem com dolo. A gente já viu isso também aqui no Código Civil. Cadê? Me perdi. É o parágrafo único do 1177. No exercício das funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os proponentes pelos atos
culposos. Então, perante o proponente, ele tem a responsabilidade se agiu com culpa, tá? E perante os terceiros, ele só será responsável e solidário com o proponente por conta da culpa em eligendo dos seus atos dolosos, beleza? Então, 4 está errado. 5. O preposto, independentemente de autorização, pode negociar por conta própria ou de terceiro ou participar, desde que indiretamente de operação do mesmo gênero que lhe foi cometida. A gente já viu que não, que é a vedação que tem a concorrência como regra. Aquele preposto tem acesso privilegiado a dados, ao know-how, a uma série de documentos daquela empresa, e sendo assim, como regra, ele fica proibido de concorrer com aquele empresário. Então, nosso gabarito aqui ficou 1 e 3 corretas, 2, 4 e 5 erradas, beleza? Espero que tenha ficado claro, estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. O WhatsApp, tanto do grupo quanto pessoal, está às ordens de vocês. Bons estudos aí, nossa provinha está chegando e boa prova a todos também.